Lá pediu os exames, eu fui no São Miguel, fez os exames, acusou a doença, cheguei lá, entreguei para o doutor, que é o doutor Rogério, ele falou, vai para Goiânia aqui, ó. Lá em Goiânia, seus problemas resolvi lá, aqui não resolve problema seu não. Aí encaminhei para cá, e até que Deus abençoou, finalizou. Assim como o seu Geraldo, agora mesmo, nesse instante, enquanto você escuta esse podcast, alguém em algum lugar do país está lutando contra o câncer. No ano passado, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o INCA, quase 690 mil pessoas iniciaram essa batalha. Paradas diante de um médico, ouviram que o tumor era maligno e que seria preciso começar um tratamento. Cada um, é claro, se comportou de um jeito. Teve gente que chorou, gente que rezou, gente que ligou para os filhos, para os pais, para os irmãos. Mas independente da reação, todo mundo pensou: como é que isso aconteceu comigo? No caso do seu Geraldo, ele nem terminou de se fazer essa pergunta e já ouviu do médico: tô vendo aqui que o senhor é fumante há mais de 60 anos, é isso? E era isso mesmo. Eu largava o prato de comida para poder fumar o cigarro. Eu dispensava o prato de boia aqui para fumar o cigarro. Comecei a fumar com 70, estava com 12 anos. Fumei 79 anos, sem falhar um dia. Se meu fumo acabasse aqui, eu ia de a pé buscar ele onde eu tivesse, cair cada noite. Esse episódio vai ao ar perto do dia 31 de maio, quando a gente celebra o Dia Mundial Sem Tabaco, data criada pela Organização Mundial da Saúde e que alerta a população sobre os riscos do consumo do tabaco. Além de estar associado ao desenvolvimento de mais de 15 tipos de cânceres, entre eles o de pulmão, o tabaco também mata todos os anos quase 3 milhões de pessoas só por doenças cardiovasculares. Para tentar dimensionar o impacto do tabaco dentro de um hospital oncológico, eu vou juntar a história do seu Geraldo com a conversa que eu tive com os médicos Roberto César Fernandes e Frederico Pereira Monteiro. Os dois fazem parte do Serviço de Oncologia Torácica do Araújo Jorge e me contaram um pouco sobre a saga de quem luta para vencer o câncer de pulmão, que, segundo o INCA, deve atingir mais de 30 mil brasileiros até o final de 2021. Eu fiz esse episódio para contar a história do seu Geraldo, mas também para chamar a atenção de tantos outros Geraldos, Antônios, Franciscos, Pedros, gente que está espalhada pelo país e que insiste em se colocar em risco, deixando de se cuidar e consumindo o danado do tabaco. Eu sou Michele Rabelo e você está ouvindo o 5º episódio do Vai de Vida, podcast quinzenal do Hospital de Câncer Araújo Jorge. A história do Geraldo Lima Teixeira é bem parecida com centenas de outras que se misturam todos os dias com a do Araújo Jorge. Aos 12 anos ele começou a fumar e hoje, com 79, conta que não se lembra de ter passado nem um dia sem colocar na boca o cigarro que era preparado ali mesmo, no sítio onde ele mora com a esposa, pertinho do município de Nova Crixás. Até que um dia... Fui lá, lá peguei o cafezinho, tomei o café, levei o copo por lá na riba da mesa, deu uma coceira na goela aqui. Aquela cosca, eu escarrei sangue. Eu encontrei o seu Geraldo na frente do setor de tratamento de feridas, onde os pacientes vão para trocar os curativos, acompanhar a cicatrização de algum procedimento e tirar os pontos. Ele me contou que fazia exatos 62 dias que tinha passado pelo centro cirúrgico do hospital, onde fez uma operação por conta de um tumor no pulmão. O tipo, até 2019, estava no topo da lista dos cânceres mais comuns no mundo. Depois de 2 décadas, o câncer de mama passou a ser o mais prevalente do planeta, segundo a Organização Mundial de Saúde, ultrapassando inclusive o câncer de pulmão. E segundo os especialistas, a obesidade feminina tem sido um fator de risco importante no aumento desses números. De qualquer maneira, eu preciso começar esse episódio dizendo que o câncer de pulmão continua a ser o tipo que mais mata no mundo. Em 2020, segundo a OMS, ele tirou a vida de quase 1.800.000 pessoas. Olhando para o nosso quintal, estima-se que até o final do ano, mais de 30 mil brasileiros sejam diagnosticados com a doença. Eu fiz questão de repetir esse dado porque é um dado assustador. 30 mil brasileiros vão estar sentados na frente de um médico, ouvindo que o tumor é maligno e que vão precisar começar a fazer o tratamento. Então, para entender melhor
Por que, de um país que reduziu seu número de fumantes em quase 40%, ainda continuar perdendo tanta gente para o câncer de pulmão, eu fui procurar o oncologista Roberto César Fernandes. Quando a gente fala em câncer de pulmão, em outros tipos de câncer, tem um delay aí, um tempo de mais ou menos 20, 30, 40 anos. Ou seja, o que nós estamos recebendo aqui hoje é o paciente que fumava na década de 80, na década de 70, na década de 90. O que nós vamos implementar e parou de fumar hoje, a gente vai perceber isso 20, 30, 40 anos depois. Esse é bem o caso do seu Geraldo, que começou a fumar na década de 50 e só parou um dia antes de entrar na sala de cirurgia. Quando o senhor parou, decidiu parar? Parar de fumar? É. Não, no dia que eu fiz a cirurgia eu nunca fumei mais, não. Nunca mais. Então quer dizer que tem 62 dias. 62 dias que eu não fumo. E o que tá sentindo? Sentindo bem, não tô sentindo vontade de fumar também, não. Nem lembro de cigarro. Só não posso tomar café. Porque eu aprendi a fumar assim, tomo um café sem nenhum pito. Tomo um café sem nenhum pito. Quase como um presente dos céus, ele ainda teve tempo de se comprometer a parar de fumar, o que não acontece com grande parte dos casos registrados no Serviço de Oncologia Torácica do Araújo Jorge. O Dr. Roberto, que chefia o setor, me contou que na maioria das vezes não há muito o que se fazer. Isso porque um número grande de pacientes chega ao hospital com a doença em estágio avançado. Se a gente pegar e subdividir isso por estadios, por exemplo, o câncer de pulmão no estadio 1A1, que seria uma forma do câncer invasor, numa forma bem inicial, um tumor menor que 1 centímetro. E fazer o tratamento adequado desse paciente e seguir ele, daí a 5 anos de cada 100 pacientes, 92 vão estar vivos. E isso sobrevida global, pode ser que ele morreu de outra causa. Ou seja, esses 92 têm uma chance muito grande de controle definitivo da doença. Agora, o estadio 4, independente do tratamento realizado, de cada 100 pacientes para câncer de pulmão, depois de 5 anos, nenhum estará vivo. Então, você muda aí de 92% de sobrevida para 0. O oncologista também me explicou que no caso do câncer de pulmão, ainda existe um outro agravante. É que na maioria das vezes, os sintomas da doença não levam a pessoa ao médico assim de imediato. O que quer dizer que a tosse persistente, a dor no peito, a falta de ar e o cansaço excessivo vão indo e vindo, melhorando, piorando, sendo confundido com uma gripe, um resfriado, um pigarro por conta do tempo seco. E aí, quando finalmente a pessoa decide ou é obrigada a procurar ajuda, os diagnósticos geralmente são muito ruins. Por isso é tão importante fazer o bom e velho check-up todo ano. Um dos grandes problemas é a questão do tabagismo. Esse paciente tabagista geralmente tem um perfil psicológico bem arredio, mais teimoso, né? Isso é muito comum no nosso paciente, no paciente do câncer de cabeça e pescoço. E muitos não sabem, não estou falando do senso geral não, estou falando agora dos profissionais da saúde, notadamente os médicos, muitos não sabem que existe um rastreamento indicado para câncer de pulmão. Então, para os pacientes que têm um alto risco e que são idade de 55 até 80 anos, carga tabágica de 30 anos máximo, ou seja, aquela pessoa que fumou uma carteira por dia por 30 anos, e fumante atual ou parou de fumar há menos de 15 anos, tem indicação de fazer tomografia de tórax anual para descobrir no início uma doença extremamente grave, o que faz toda a diferença. O grande problema, falando da realidade do Araújo Jorge, é o perfil dos pacientes. A maioria vem do interior, onde o acesso à saúde é mais complicado, e se enquadra na categoria de baixa renda, ou seja, consequentemente, depende do SUS, o que muitas vezes prolonga por meses a espera por atendimento. Essa demora, nos casos como o do seu Geraldo, é muito mais grave, porque antes mesmo de lutar contra o câncer, a pessoa já luta contra a nicotina, que é encontrada em todos os derivados do tabaco, como cigarro, charuto, cachimbo, cigarro de palha, isso sem contar o narguilé e o cigarro eletrônico, uma dupla que caiu nas graças dos mais jovens.
Porque o negócio do vendedor de cigarro, o que é? Ele é um vendedor de nicotina. No passado, punha aquelas mulheres lindas no cinema, aqueles homens másculos fumando e tal, transformar aquilo numa coisa glamurosa. Quando nós, com todo esse trabalho de uma geração, conseguimos reduzir o cigarro ao que ele realmente é, uma dependência de droga, um vício chinfrim, que deixa a pessoa com mau hálito, com cheiro no corpo, que dá tosse, que dá secreção purulenta na tosse, Quando se conseguiu fazer isso, isso aqui não vai dar certo, as vendas vão cair cada vez mais. Vamos inventar uma forma de vender só nicotina. Porque aí a gente diz, a nicotina não tem alcatrão, não tem o resto, não vai ter problema. Então vamos viciar as crianças, porque não sou eu que digo isso, a Organização Mundial da Saúde diz que o cigarro é um vício pediátrico. Esse aí é o oncologista Drauzio Varela, numa entrevista no programa Roda Viva, em fevereiro de 2020. No centro do debate, entre assuntos ligados com a saúde, estava a pressão que a indústria do tabaco vem fazendo em cima da Anvisa pela aprovação do cigarro eletrônico. No meio médico, o famoso vape é vilão, exatamente como o cigarro tradicional. A grande diferença é que o visual, as essências e os aromas acabam sendo grandes atrativos para o público mais jovem, que muitas vezes nunca tinha pensado em fumar e que depois de provar o vape, passa a fazer parte de uma triste estatística. Atualmente, mais de 22 milhões de pessoas são dependentes da nicotina. Ter 10, 12% de uma população de um país todo fumante é algo que preocupa muito. São cerca aí de 150 mil mortes por ano, são mais de 430 mortes por dia relacionadas ao tabaco no Brasil. E não é só o câncer de pulmão, né? São vários outros tipos de câncer que o principal fator de risco é o tabagismo, como câncer de bexiga, de laringe, garganta. E além de preocupar os médicos, a dependência do tabaco também preocupa os gestores públicos. É que no Brasil, em 2020, o tratamento das doenças causadas pelo tabagismo custou à saúde pública algo em torno de 125 bilhões de reais. O equivalente a 23% do que se gastou para enfrentar a pandemia da Covid. E essa cifra inclui problemas relacionados ao uso de diferentes subprodutos do tabaco, como o cigarro com filtro, o charuto, o cigarro eletrônico e até o tabaquinho natural lá do seu Geraldo. Conversando com o cirurgião oncológico Frederico Monteiro, eu descobri que é possível identificar cada tipo de fumante de acordo com o local onde o câncer se desenvolve. Então, por exemplo, você pega um paciente que fumou cigarro de palha. Como o cigarro de palha ele tem uma fumaça um pouco mais densa, essa fumaça ela vai ficar acumulada no início do pulmão. Então ela vai dar um tipo de câncer. Quando as pessoas começaram a fumar cigarro de filtro, a fumaça ela fica um pouco menos densa e para você tragar esse cigarro de filtro, você precisa fazer uma força maior. Então essa fumaça ela consegue chegar lá no final do pulmão, na última unidade funcional do pulmão, que é o alvéolo. E isso vai dar outro tipo de câncer. Frederico, que também é diretor clínico do Araújo Jorge, fez questão de destacar a importância do trabalho desenvolvido pela instituição, que recebe em média 60 mil pacientes por ano. Pelo Serviço de Oncologia Torácica, por exemplo, passaram mais de 3 mil pessoas só em 2020, a grande maioria atendida pelo SUS. Esse setor, isso é uma característica que ela é refletida no setor, mas é uma característica dos profissionais que trabalham nele, é um setor que preza muito pela assistência ao paciente. Então a gente faz questão de não ter fila para cirurgia, não ter fila para procedimentos diagnósticos e não ter fila para consulta. Se a gente levar em conta que em mais ou menos 85% dos casos o câncer de pulmão é identificado em estágio avançado, essa agilidade é como uma luz no fim do túnel. Não dá para dizer que é salvação, porque o diagnóstico tardio diminui muito a expectativa de vida do paciente. Por isso é tão importante que a gente consiga juntar o autocuidado com a oferta de uma assistência de qualidade. É importante que as idas ao médico virem rotina e que a gente saiba cuidar direitinho do nosso corpo. Mas para fazer isso, é fundamental
que o acesso à saúde seja ampliado, garantido, efetivado. Existem 3 modalidades de prevenção, 3 escalas, né, de prevenção que a gente pode utilizar para o câncer de pulmão, né? Então, a prevenção primária é não fumar, ou seja, você promover políticas públicas para que impeça as pessoas que entrem nesse hábito. Essa é a prevenção primária. A prevenção secundária é as pessoas que fumam, oferecer uma política pública ou tratamento para essas pessoas para que elas possam parar de fumar. E mais recentemente a prevenção terciária. É naquelas pessoas que fumam, você descobrir o câncer numa fase em que isso modificaria o prognóstico do paciente. Não adianta você descobrir o câncer quando ele está alastrado. Então, é melhor você descobrir quando ele está inicial. No último ano, quem trabalha com oncologia torácica conseguiu provar na prática como uma simples tomografia de tórax pode salvar milhares de vidas. Com a Covid, mais pessoas estão fazendo tomografia de tórax. É quase uma amostragem populacional. E isso aumentou muito a minha percepção e a minha prática em tratar câncer de pulmão precoce. Então, eu venho fazendo várias cirurgias em pessoas de todas as idades, de 36 a 86 anos, que descobriram câncer de pulmão por causa do Covid e descobriram câncer precoce, que a gente operou e a paciente está curada. Esse foi o 5º episódio do Vai de Vida, podcast feito pelo Hospital de Câncer Araújo Jorge. Espero que você tenha gostado e que daqui a 15 dias a gente se encontre aqui outra vez. Até lá, eu vou deixar para você o recado do seu Geraldo. Se puder, espalha ele por aí. Depois de fumar todo esse tempo, depois de descobrir um câncer de pulmão, depois de passar por uma cirurgia, depois de tudo isso, o que o senhor tem para falar sobre o cigarro? Eu tenho para falar que quem pensar menos na vida o que é cigarro, não passa nem perto. É o que eu posso falar com todos os meus amigos. Joga esse trem fora que isso é um veneno. Isso mata mesmo. Como ele mata devagar. Ele não mata com pressa não, mas que ele mata, ele mata. Não escapa não. Eu sou Michele Rabelo e sou responsável pelo roteiro e produção desse conteúdo. A edição e a identidade visual são do Augusto Galvão.